Graça e paz, meus amados irmãos, bom dia, louvado seja o Senhor por mais esse momento de estarmos reunidos aqui na nossa EBD, neste domingo maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Louvo o Senhor por esse momento, por essa oportunidade. Iremos dar continuidade ao nosso estudo, a lição 17, a última lição da nossa carta de Paulo aos Colossenses. Estamos encerrando hoje, esse estudo da carta de Paulo aos Colossenses, encerrando assim uma instrução do apóstolo para a igreja. O título, como já falamos na semana passada, a vida do novo homem, a vida da nova criatura, a vida do indivíduo do céu, do morador do céu, desfrutando da sua vida terrena como cidadão do céu já, se preparando para estar morando com o Senhor. Nós já falamos na semana passada desse relacionamento familiar, que a carta está dividida, a carta não, a lição está dividida em dois assuntos, nas relações familiares e nas relações entre empregados e patrões. E também encerrando hoje, vamos falar sobre no uso da palavra, a vida do novo homem, de um modo geral, modo genérico de falar, não só homem propriamente dito, mas criatura, a vida da nova criatura no uso da palavra. Nós falamos na semana passada a vida da nova criatura nas relações familiares. E hoje nós vamos iniciar falando a vida da nova criatura, do novo homem, nas relações entre empregados e patrões, sem necessidade de ser orientado pela CLT. Então, vamos pegar a Bíblia e vamos ser orientados por ela. Nesse tempo aqui que Paulo escreveu, é um tempo em que havia escravos e senhores. Hoje já não vivemos desta forma. Mas, mesmo assim, há muitos aplicativos desse relacionamento entre empregados e patrões. Então, nós vamos orar nesse momento para que o Senhor possa dirigir as nossas vidas e a nossa mente, o nosso coração, tanto eu que falo, como vocês do outro lado que estão ouvindo, impedidos de falar. Eu gosto mais do relacionamento assim, quando eu falo, as pessoas também falam, perguntam, fazem perguntas, eu posso responder, mas enquanto isso estamos aqui, eu do lado de cá, você do outro lado da telinha, então esperando aí a gente retornar à nossa reunião presencial, tá bom? Vamos lá então, amados. Pai de amor, louvamos o teu nome por esta manhã, te agradecemos pela vida, louvamos o teu nome pela oportunidade de estudar a tua palavra, por essa liberdade religiosa que temos no nosso país, de poder pegar a nossa Bíblia, mesmo dentro, Senhor Deus, de casa, nesse aplicativo que temos a oportunidade de falar, de estudar a tua palavra. Usa, Senhor Deus, esse texto que queremos tratar, desse relacionamento entre as pessoas, relacionamento de empregados e patrões, e também no uso da palavra. Te louvamos, ó Pai, pela tua graça e misericórdia, esteja nos assistindo através do teu Espírito Santo, nos capacitando, tanto eu que estou desse lado falando, como aqueles que estarão me ouvindo nesta manhã. Pois assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados? O nosso texto básico é Colossenses capítulo 4, iniciar
lendo a partir do verso 22, né, que é o texto base para essa relação entre empregados e patrões. A lição ela deixa um desafio, né? Um desafio. Como todos nós, como cristãos, somos desafiados a viver de uma maneira digna, que transpareça a vida de Jesus Cristo no nosso modo de viver, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar. Tá? Então, esses são os nossos desafios. E hoje estaremos encerrando esta lição, né? E depois, mais à frente, iremos estudar um outro livro. A nossa educadora religiosa, irmã Karina, estará depois falando para vocês qual assunto que iremos estudar. Embora já tenha nos dado, né, o assunto para nós, professores, estudarmos antecipadamente. Tá bom? Nós já falamos que esses 2 últimos capítulos aqui da carta de Paulo aos Colossenses, ele está tratando, né, de temas práticos, né, assuntos práticos na vida do cristão. O seu líder, Epáfras, que ele deixou responsável pela igreja lá de Colossos, foi procurá-lo, porque havia algumas queixas com respeito ao andamento da igreja, alguns judaizantes ou falsos líderes, né, estavam ali na igreja de Colossos, atrapalhando a edificação daquela igreja. Também acontece nesses dias, né? E ele então encerra esta carta, né, falando aqui dos relacionamentos. E hoje nós vamos tratar desses relacionamentos de empregados e patrões. Tá? O texto é capítulo 3, 22 até o 4:1. Depois iremos ler o restante do texto com outros temas. Tá? Então, diz assim, ó, capítulo 3 até o 4, versículo 1. Escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores, né, segundo a carne, não servindo só quando observados, como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quando fizerdes, fazei de coração, como se fizesse ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo o Senhor, pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça, e fez. Não importa quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Amém? Esse relacionamento que Paulo está tratando aqui é aquele relacionamento que hoje nós não temos mais, né? De servos, escravos e também senhores. Mas temos relacionamento de empregados e empregadores, patrões, né? E ele então faz essa recomendação aqui dirigidas a crente. Não é dirigida ao mundo, né? Mas aos cristãos, tanto daquela época como de hoje. Mas hoje, né? Que viviam num contexto social. E o contexto social que eles estavam vivendo naquele tempo é diferente do nosso. Mas, mesmo assim, esse relacionamento entre empregados e patrões também traz um tipo de comportamento também salutar para a vida da nova criatura, né? Tanto aquele que é empregado como aquele que é patrão. Tá? E Paulo vai falar nas relações entre empregados e patrões a conduta. Primeiro, vamos ver a conduta dos empregados. Ele fala no verso 22
ao verso 22 até o verso 25. Escravo, obedecei em tudo a vossos senhores, né? Os senhores deste mundo, segundo a carne, não servindo só quando vocês são observados, como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temendo ao Senhor, respeitando ao Senhor, né? Não é tremendo, né? É temendo, respeitando, obedecendo. Então, a conduta desse empregado, não fazer só quando o patrão está olhando, né? Qual é a conduta dos empregados? Com obediência, né? Com obediência. Aliás, essa parte do texto, né, que nós estamos lendo aqui em Colossenses, Paulo já tinha falado isso anteriormente, né, na igreja de Éfeso. Lá aos cristãos de Éfeso, no capítulo 6, depois você dá uma olhadinha lá, no verso 6, no capítulo 6, versos 5 e 6, que fala também desse mesmo tópico aqui, de servos, né, e líderes e patrões, servos e senhores. Então, qual é a conduta do empregado, né, ou do escravo? Né? Não fazer só o senhor estar perto, quando o seu senhor, né, o seu líder, o seu chefe está perto, o seu patrão está perto. Mas com obediência, não ao patrão, mas sim ao Senhor, você como cristão. Né? Aqui está falando de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Então, aqui, obediência. Exige do empregado obediência, né, ao seu empregador. Aliás, você fez um negócio, você está vendendo o seu tempo, né, aqueles que empregado, você vendeu o seu tempo para o seu patrão, o seu empregador. Então, ele te paga para você trabalhar, mesmo que ele não esteja perto, né? Então, você, em obediência ao seu empregador, quer seja ele bom ou mal, né, você tem que fazer as coisas funcionarem, né? Porque você está dentro de um acordo. E se é um cristão, não se justifica a atitude de não acatar a ordem do seu patrão ou do seu senhor, né, segundo a carne. Nem ser rebelde, né? Nem ser rebelde, mas ser obediente, porque você está numa negociação. Você deve obedecer a ele em tudo, né? Claro que você não vai, se vai desabonar uma conduta cristã, você não vai obedecer, né? E também se vai contra a palavra de Deus, você não vai obedecer. Mas dentro da sua realidade, né, de trabalho, você, né, deve obediência ao seu empregador. Mas como é isso? De que maneira? Não trabalhar apenas quando o chefe está olhando, né? Uma postura conscienciosa. Então, não fazer só quando estiver perto. Mesmo que o patrão esteja longe, você já vai fazer. Essa é a questão aí. Uma questão também respeitosa, com temor, né? Que revela o reconhecimento da autoridade do patrão sobre a sua vida. Né? Você está vendendo um tempo para ele. Né? Da mesma forma, o temor a Deus, que vai te motivar, é o mesmo que vai motivar também o seu empregador, sendo cristão, a obediência, de te pagar. Né? Então, essa relação entre empregados e patrões é o que o Paulo está deixando aqui, porque poderia estar acontecendo ali, dentro do contexto daquela igreja, algo contrário à realidade. Né? Vocês sabem que havia escravos fugitivos, né? E havia escravos também desobedientes. E Paulo está falando, então, para a igreja. Talvez, naquele contexto ali, estivesse acontecendo algo, realmente, para que Paulo falasse isso aqui de uma forma bem, né, clara. Né?
A conduta dos empregados também deve ser de uma forma sincera, né? E a palavra de Deus diz com singereza de coração. O servo cristão deve servir com espírito íntegro, sem hipocrisia, nem segunda intenções, mas com honestidade, né? Não fazer as coisas com hipocrisia, né? Nem segundo as intenções, mas fazer as coisas corretas. Você é um cidadão do céu, você é um representante, né, do céu na terra. Dentro aí desse acordo entre você e o seu empregador, você deve agir com honestidade, né? Ele é o seu Senhor, né? De uma forma assim, o tempo que ele está comprando de você, tá? Mas também nessas relações entre empregados e patrões, a conduta do empregado, né, dos empregados, deve também ser em agradar a Deus, né? Você é um filho de Deus, então você tem que fazer tudo para agradar ao seu Pai. E essa conduta aqui, o objetivo primeiro do servo cristão, não é agradar o patrão, mas agradar a Deus, né, que está te vendo, está observando a sua conduta, né, e você não vai fazer para agradar só o seu patrão, você vai fazer para agradar a Deus, e você estiver agradando a Deus, você também estará agradando ao seu patrão, ao seu Senhor, né? Então, essa postura, o objetivo primeiro aqui do servo cristão é agradar a Deus em tudo. E isso é possível, né? Ao desempenhar as mais simples tarefas, quando você faz pensando no Senhor, não pensando segundo os outros. É um assunto, né, relacionado aqui à conduta social. Né? A conduta social. Hoje, o mundo está de cabeça para baixo, né? Está tudo ao contrário. O que é certo se tornou errado, o que é errado se tornou certo. E nós não podemos seguir este rumo, né? Aliás, Paulo diz lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo, não tomar a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que as coisas que nós venhamos a fazer sejam bem feitas, né? A conduta do empregado, né, com respeito aqui a agradar a Deus, porque você está certo e que você tem uma recompensa para receber, né? Tem uma recompensa. O empregado cristão deve servir para agradar a Deus, porque ele certamente não o deixará sem a devida recompensa. Então, temos uma recompensa quando nós estamos agradando ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria, né? Não servindo só os homens. A conduta dos patrões. Vimos a conduta do empregado, né? Agora, a conduta do patrão cristão, né? É necessário que os patrões também manifestem a nova vida no relacionamento com os empregados. Como fazê-lo? Né, os patrões aqui. Como fazê-lo? É necessário que trate bem, né? Não é porque você é empregado que o seu patrão não tem direito de te maltratar, né? Então, como fazê-lo? De igual modo, deve tratar os servos com justiça e equidade, com respeito e com justiça. Não com injustiça, porque aquele que faz injustiça vai receber a injustiça, né? Mas nesse contexto, né, de trabalhador e empregado, a gente sabe que há tantas injustiças, né, salariais aí no decorrer da nossa história. Então, se ficarmos olhando para esse contexto, né, da injustiça,
que os empregadores fazem, nós não iremos ser bons servos. Nós não iremos ser bons empregados. Mas olhe para o Senhor, para Deus, né? Para o nosso Pai, sabendo que, se o empregador é injusto, ele vai receber a injustiça também. E nada que o homem faz aqui vai passar despercebido do Senhor. Então, a conduta dos patrões: tratar de igual modo, sem opressão. Não é porque é patrão que vai oprimir ao empregado, né? Com temor ao Senhor também. Com temor ao Senhor. Tem empregados, né? Não subjugue seus empregados, mas com temor ao Senhor, trate-o bem. Do mesmo modo que o serviço do empregado tem o propósito principal de agradar o Senhor, os patrões também devem agir certo de que também tem o Senhor no céu. Então, essa postura que o Paulo está trazendo aqui, né, para a sociedade da época, é o mesmo também que temos hoje que observar, né? Está sendo desafiado a viver de uma maneira transparente, né? Como cristão. Lembro que o que eu falei na semana passada, testemunho de João Batista, né? É necessário que ele diminua, que eu diminua e que ele cresça, né? É necessário que ele, como diz o texto lá, é necessário que ele cresça, Cristo cresça, e que eu diminua, e que ele seja, né, a primazia, seja a primeira, seja o primeiro em tudo. Então, quando há um relacionamento cristão entre o empregado e o empregador, aí então há harmonia na empresa, há uma harmonia no trabalho, as coisas começam a ter uma nova postura, né? Um aproveitamento melhor dentro da produção, quando há esse respeito entre o empregador e o empregado, né? Não só servir quando o Senhor está perto, né? Quando o seu patrão está perto. E também os patrões, né, não oprimir os seus empregados, mas também temer ao Senhor que está nos céus, né? Aqui na revista fala do livro para hoje. Botaram aqui Gálatas, mas não é Gálatas, né? Gálatas para hoje, não é Gálatas. A revista está... Desculpe aí. Mas Colossenses para hoje, né? Colossenses para hoje. Então diz assim, ó: servos cristãos não podem trabalhar de forma displicente, sem pôr o coração naquilo que fazem. Trabalhar de forma displicente. Mas pôr, né? Pôr o seu coração, a sua vontade ali de realizar as coisas, porque você é um servo do Senhor. Nós somos somos servos do Senhor, tá? Então, o que aprendemos aqui? Esse relacionamento, que não é também, queridos, uma conduta só do cristão. O cidadão, né, que tem uma boa índole, ele vai agir da forma correta. Não é só privilégio de cristão. O cristão tem por obrigação fazer, né? Aliás, todos nós, como cidadãos, temos obrigações de fazer o que é certo. Mas como nós somos novas criaturas, e está falando aqui da vida do novo homem, somos mais que obrigados a fazer as coisas corretas, a trabalhar de forma correta, a trabalhar dentro da honestidade, a ser fiel, mesmo que o nosso patrão não esteja perto, né? Desenvolver as nossas atividades como se ele estivesse ali sentado nos observando.
não fazendo as coisas, né, de má vontade, porque você está dentro de um contrato. Né? E dentro do nosso contexto aqui, lá no contexto de Paulo, não era assim. Eles eram obrigados. Né? Assim também como nós hoje. Fazemos não por obrigação, mas fazemos por obediência. Tá bom? Então, o próximo tópico aqui é sobre o uso da palavra, né? O uso da palavra. Então, a gente fecha aqui esse assunto do capítulo 3, do verso 22 até o 4:1, e agora a gente vai falar sobre aqui o capítulo 4, a partir do verso 2. Exortação, oração e a sabedoria. Né? A exortação que Paulo deixa aqui para a oração e para a sabedoria. Então, esse tópico que iremos falar agora é sobre o uso da palavra. Né? O uso da palavra. Neste texto aqui, Paulo, ele continua seu discurso, né, sobre o novo homem em Cristo, enfatizando duas áreas da fala. Né? Aqui usamos para falar com Deus na oração e aqui usamos para falar aos outros acerca de Deus. Então, duas áreas da fala que iremos agora aprender com esse estudo. Capítulo 4, versículo 2 ao versículo 6. Abra sua Bíblia aí, não deixe ela fechada, né? Então, diz assim, ó, perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. Ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, a palavra que usamos para falar com Deus na oração e a palavra que usamos para falar aos outros acerca de Deus. Então, o uso da palavra. Falar com Deus acerca das pessoas. Foi o que Paulo deixou aqui. O apóstolo Paulo começa com um conselho de ordem sobre a oração. Né? A oração. Perseverar na oração, nela permanecendo atentos com ações de graça. Ações de graça. Né? Ser agradável. Palavras agradáveis. Né? Ações de graça. Agradecendo por tudo. Não só agradecendo pelas coisas boas. Né? As nossas ações de graça nossa palavra deve ser agradável ao Senhor, independente das circunstâncias. O apóstolo, então, ele começa aqui. Né? E nesse texto podemos extrair aqui 3 componentes da oração. Vamos ver? 3 componentes da oração aqui. A nova vida, a vida do novo homem, a vida da nova criatura. Né? 3 componentes da oração. Persistência. Ele deixa no versículo 2. Né? Perseverar na oração. Então, a oração deve ter persistência. O que significa isso? Manter-se fiel à oração. Não duvidar. Né? Orar continuamente e constante. Esse texto também lá, conforme corrobora com o versículo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, né, que é aquele que a gente já conhecemos, né?
Orai sem cessar. Né? Persistência da oração. A oração não deve ser ocasional, feita numa emergência. Né? Tem as orações de emergência, né? Mas não vai ser só assim que a gente vai orar, só nas emergências. Na emergência, sim, a gente deve orar e precisa orar, mas não vai só orar nas emergências da vida. Por isso que fala, manter-se fiel à oração, à comunhão. A palavra oração tem dois radicais, né? Orar e agir. Né? Você vai orar, não vai ficar só na oração, só falando, também vai agir. Porque a oração envolve a ação. Então, significa manter-se fiel à oração, orar sem cessar. Né? Esse é o primeiro componente. Ter a oração como um hábito da vida diária. Há um adágio popular, a pessoa fala muito, né? Nos nossos arraiais, aí, evangélico, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, quando a gente quer muito poder, então, muita oração. Né? Porque sem oração, nós não vivemos a lugar nenhum. Tá? Um outro componente aqui desta oração, na vida do novo homem, a vigilância, que é a ação de graça. Né? Vigilância com ação de graça. Conservar o espírito vigilante e o coração grato na oração. O espírito vigilante é você vigiar o que você vai falar. Né? Você vai falando na sua oração. Orações agradáveis, palavras agradáveis ao Senhor. Não palavras de reclamações, né? E pede. Não, uma palavra de ações de graça, com gratidão ao Senhor. Né? Com gratidão, a gente demonstra ao Senhor o reconhecimento da sua misericórdia e dos seus poderes, dos seus atos poderosos nessa ação de graça. Com o nosso coração grato, a gente demonstra ao Senhor que temos reconhecimento da sua misericórdia na nossa vida, né? E dos seus planos também poderosos. Aliás, vivemos só por isso, né? Porque o Senhor nos incluiu nos planos dele. Senão nós estaríamos fora. Ele nos incluiu dentro dos planos como igreja. Então, sempre orar em ações de graça, em gratidão ao Senhor por ter nos incluído nos planos dele, no plano da regeneração. Né? Um outro componente aqui, nesta fala, né, para com Deus, falar com Deus acerca das pessoas. A súplica, que Paulo falou no versículo 4. Né, para que o revele, né, esse plano, esse mistério de Cristo, para que o revele como devo, né, para revelar da forma que Deus quer que revele. Então, a súplica. Paulo fala aqui aos Colossenses, ele faz um pedido, né, um pedido de intercessão por ele, não só por ele, mas pelos os seus companheiros na obra missionária. É o que estamos fizemos durante esse mês de março e abril,
né? Março e abril, e o maio começou agora também na campanha aqui pela família, né? E também estamos intercedendo essa súplica, né? A oração, persistência, vigilância e súplica, esses 3 componentes da oração, né? Pode até aí aproveitar esses 3 tópicos para fazer uma mensagem. A persistência da oração, né? A vigilância com ações de graça na oração, a súplica na oração. O segundo tópico aqui, falar às pessoas acerca de Deus. É o versículo 5 e o 6 que o apóstolo deixou. Comportai-vos com sabedoria, né? Para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, de acordo com como nós somos arguídos pelas pessoas, né? Então, Paulo, o que faz aqui agora? Ele faz uma rápida recomendação sobre o comportamento do novo homem, da nova criatura, para com aqueles que estão de fora, isto é, aqueles que ainda não desfrutam da salvação em Cristo. Então, ele fala assim, falar exige as seguintes qualidades para se falar de Deus, falar de Deus às outras pessoas, né? Falar às pessoas acerca de Deus. Então, exige as seguintes qualidades. Primeiro, sabedoria, que deixou no versículo 5, né? Que também é requerida em outras partes nesta carta de Colossenses. Paulo defendia aqui que o novo homem fosse sábio e não andasse com astúcia, como os falsos mestres que estavam lá na igreja. Mas ser honesto, né? Ele está defendendo aqui tratar com sabedoria, ser sábio no falar, não usar palavras, né, torpes, sabendo que tal sabedoria vem de Deus, né? Que dá a compreensão da vontade divina e na resolução de cumpri-la dentro do contexto aqui da nossa história, né? De anunciar a palavra, anunciar Cristo, sabedoria, agir com sabedoria, não agir segundo a sabedoria do mundo, né? Mas segundo a sabedoria que vem de Deus. Também falar às pessoas acerca de Deus dentro do senso de oportunidade. Implica o quê? Um aproveitamento de todas as situações que surgem no presente momento, ou no pleno uso do tempo. Lá, Efésios, capítulo 5, verso 16, vai falar, aproveitando, né, as oportunidades para aqueles que estão nos perguntando acerca da nossa fé, porque os dias são maus, né? E que diz lá, aproveitando todo o tempo, toda oportunidade de falar de Deus às outras pessoas, porque os dias são maus. Falar da sua experiência de transformação. Esse é o sentido aqui, né, do uso da palavra, que Paulo está no contexto da história lá de Colossenses, também para as nossas vidas hoje. Senso de oportunidade, aproveitar as oportunidades, né? Palavras também agradáveis, como ele diz no versículo 6, né? A vossa palavra sempre seja amável. Ele ainda mais fala, né? Temperada com sal, não ser insalubre, né? A palavra com sabor, para saber de como deveis
responder a cada um de acordo com a gente for arguído. Tá? Palavras agradáveis. É uma palavra graciosa, doce, não ofensiva. Às vezes aquela discussão, né, fica muito difícil, né? Discussão religiosa, fica um ofendendo o outro, não é bom, né? Às vezes as discussões ficam calorosas por causa da doutrina, da conduta doutrinária que Paulo falou no início, né? Quando ele tratou lá os 2 primeiros capítulos desta carta e falou da conduta doutrinária lá da igreja, também hoje, né? Palavras agradáveis, né? Palavras graciosas, doces, não ofensiva, né? Temperada com sal, significa o quê? Uma palavra pertinente, né? Uma palavra interessante, não é uma palavra vazia, uma palavra adequada para transmitir a cada pessoa as verdades do Evangelho. Eu gosto do texto lá de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, que fala, né? Está sempre preparado para responder a quem vos pedir acerca da vossa fé. A quem pedir explicações a respeito da sua fé. Então, está sempre com essa palavra temperada, a palavra agradável, né? Uma palavra agradável. Então, Paulo, ele fala aqui, né, Colossenses para hoje, que Paulo creu que todos os cristãos têm a obrigação de pregar o evangelho para aqueles que ainda não foram alcançados por Cristo. Mas, ao mesmo tempo, reconheceu que um comportamento cristão exemplar era necessário para atrair homens e mulheres a Cristo, especialmente no uso agradável da boa fala, da nossa fala, da palavra agradável. Tá? Então, estamos chegando, né, ao final de mais uma lição, e Paulo, no finalzinho aqui, vai deixar, né, algumas recomendações e saudações à igreja, fazer algumas recomendações, como é também costume, né, nas nossas aulas. E Paulo, então, ele vai deixar as recomendações de 2 homens, né? E Tíquico, que levaria a carta e as informações a respeito de Paulo, e o consolo dos irmãos. E ele vai falar também de Onésimo, né? Que era um senhor que tinha o seu escravo. E as saudações pessoais que Paulo faz. Aí alguns nomes, né, que Paulo vai deixar aí no finalzinho da sua carta, né? No versículo, do versículo 7 até o final, ele diz que, no versículo 7, Tíquico, o irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos informará sobre a minha situação, a situação de Paulo. Então, ele faz recomendações de nomes aqui, né? E ele fala, eu estou enviando para isso, para que saibais como estamos e para que ele conforte o coração de vocês, né? Estão tristes com a situação que Paulo estava preso em Roma. Então, ele faz algumas recomendações, e algumas saudações. Alguns homens enviaram saudações à igreja de Colossos. Ele fala que Aristarco, né, homem de coração compassivo, ele era de
era de Tessalônica, estava Paulo em outras ocasiões e se encontrava com o apóstolo quando enviado como prisioneiro a Roma. E fala de Marcos também, o primo de Barnabé, filho de Pedro na fé, né? Filho de Pedro na fé, né? Que mais tarde escreveu o Evangelho aí, segundo Marcos. E Jesus, conhecido por justo, homem dedicado, de quem não temos outra referência, né? Um homem dedicado. Esses eram cristãos que cooperavam e consolavam Paulo enquanto ele estava preso. Então, há sempre, né, pessoas que estão ao nosso redor, há sempre pessoas que estão cuidando dos nossos relacionamentos, há sempre pessoas que estão nos ajudando na vida, na nossa nova vida, a vida espiritual. E ele fala, além desses três primeiros, é mencionado Epáfras aí, né, que é o pastor da igreja lá de Colossos, que assistia também à igreja lá em Laodiceia, né? E Paulo fala no final que essa carta também fosse lida lá na igreja de Laodiceia e também Hierápolis. Contava Paulo com a companhia de Lucas, que era o médico lá que cuidava dele, né? Então, ele faz algumas recomendações a esses nomes, saudações pessoais. E fala das recomendações finais, encerrando assim a carta de Colossenses. Né? Paulo faz ainda saudações à igreja de Laodiceia, né? E cita aí a ninfa, que hospedava a igreja em sua casa, né? No versículo 15. A igreja dos Colossenses também se reunia na casa de Filemão, né? E a seguir o apóstolo pede que a carta ela seja também endereçada aos Colossenses para ser lida lá na igreja de Laodiceia. Tá? Então, depois que Paulo fez com que a carta fosse lida ali na igreja de Colossos, também queria que fosse lida lá em Laodiceia. Você lembra da carta de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, né? A igreja que lá o apóstolo João escreveu, Apocalipse, a igreja da Ásia, Laodiceia, a igreja que não era quente e nem fria, né? Paulo também já estava escrevendo para ela, da sua conduta, tá? Então, amados, essa lição a gente encerra dentro desse contexto, né, de estudos dentro da nossa CBD. Iremos estudar uma outra literatura, né? Mas, concluindo, né, essa lição, quero destacar aqui que há três tempos da união do crente com Cristo, indicado aqui em Colossenses. E no capítulo 3 fala sobre isso aqui, né? Os três tempos da união do cristão com Jesus. É que no passado, no presente e no futuro. Né? Então, quero deixar a conclusão dessa lição, e nós aprendemos muito no decorrer desse estudo, né? Não só aqui comigo falando, mas outros professores, desses três tempos aqui da união do novo homem, da nova criatura com Cristo. No passado, né? Se fosse ressuscitado com Cristo, somos novas criaturas, né? Lá no início. Então, no passado, se foste ressuscitado com Cristo, pensar nas coisas que são do alto, né?
no presente. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, ela está guardada no Senhor, a nossa vida, né? No presente. E no futuro, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestos como Ele é em glória. Amém? Então, pense sempre nisso. No passado, fomos ressuscitados. No presente, vivemos, né, juntamente com Cristo em Deus. E no futuro, Ele é a nossa esperança e se manifestará, nós seremos assim como Ele é. Nosso corpo transformado. Amém? Que Deus continue abençoando, né, a nossa EBD, que possamos ter bons ensinamentos, né, que possamos ter tirado aqui destas lições, não só da igreja de Gálatas, que foi o que nós estudamos, né? Gálatas e Colossenses, durante esse período. Que possamos ter crescido no conhecimento da palavra, ter nos fortalecidos na fé, temos aprendido a ser bons cristãos, ter aprendido nesse finalzinho aqui da lição, ser bons servos, né? Bons trabalhadores, fazer tudo com obediência ao Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida, seu lar, sua família. Vamos orar agradecendo? Pai, louvamos o teu nome, pela tua graça e misericórdia, por encerrarmos mais um período de estudos dentro da Escola Bíblica Dominical, por ter encerrado essa lição nesta manhã, e o Senhor continue usando, Senhor Deus, essas literaturas para a edificação da tua igreja. Abra os nossos horizontes com respeito também ao teu reino. Por assim oramos em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Até a próxima, se Deus assim permitir. Um forte abraço.